oportunidade rara de discutir minha pesquisa, que está em fase final de elaboração. Esse título que vocês estão vendo aí, que está bem diferente do título da programação, é porque quando eu submeti a proposta, eu quis assim, explicar quase a pesquisa inteira no título. E depois, quando chegou as normas para a submissão do texto completo, era limitado a 90 caracteres. E eu levei uns 3 dias para transformar o título nesses 90 caracteres aí, para tentar ver o que era, né, o principal do principal, que virou esse título, então, de trajetórias e pontos de vista, a influência na cultura institucional universitária. Por que esse título que vocês viram na programação virou esse título aí? Porque o meu objeto são os condicionantes sociais das trajetórias de formação de docentes de origem popular que tenham ingressado numa universidade federal durante a expansão ocorrida na última década. E aí, para situar, né, os colegas portugueses, o Brasil, de 2004 a 2014, teve uma expansão muito grande das universidades federais. E também faz parte do objeto estudar as relações desses condicionantes sociais, né, dessas trajetórias de formação profissional, com as mudanças na cultura institucional. E esse origem popular, essa expressão aí, que demorou também para eu decidir que expressão que eu ia usar para definir esses sujeitos, é o sinal estenográfico dessa estrelinha que aparece aí embaixo. O que é que eu estou entendendo por origem popular? É o pertencimento a famílias sem tradição de longevidade escolar e com baixos volumes de capital, sobretudo econômico e cultural. Dito de grosso modo, é docentes que vieram de famílias pobres e com pouca escolarização, né? Esse objeto foi construído um pouco inspirado por uma apropriação que o Bourdieu faz na Miséria do Mundo, no capítulo Os Espaços de Pontos de Vista, quando ele trata da desesperança de si, dos jovens de periferia que se recusavam a frequentar certas boates porque lá só ia gente como eles, que aí o Bourdieu pega aquela, né, piadinha do Groucho Marx, que fala que se recusa a fazer parte de um clube que o aceita como membro. E aí o Bourdieu fala que espaço é esse que não me exclui, né? Que os jovens falavam, que espaço é esse que não me exclui. Então, me interessava entender que universidade federal é essa que passa a receber tantos professores com essas marcas de origem, né? E como que eu descobri isso? Indo trabalhar numa universidade federal. Eu sou exatamente esse sujeito aí, né? Eu venho de uma família muito pobre, sem tradição de longevidade escolar. E quando eu cheguei na Universidade Federal, que não é a Unifesp, é uma universidade de Minas, como docente eu percebi que tinha muitos colegas, talvez a maioria, que tinham uma trajetória muito semelhante à minha. Mas nos estudos de Sociologia da Educação, daí da onde sai essa minha primeira hipótese, a gente vê o quê? Muitos trabalhos que falam da popularização do perfil dos estudantes, certo? Isso muita gente já estudou. Mas o que eu não encontrava, pelo menos até 2012, quando eu fiz o projeto, e se alguém conhecer alguma pesquisa, eu agradeço a indicação, para eu não ficar dizendo que a minha é única, né? Eu não conhecia nenhuma pesquisa que tratava dessa. Eu percebi que tinha muitos colegas, talvez a maioria, que tinham uma trajetória muito semelhante à minha. Mas nos estudos de Sociologia da Educação, daí da onde sai essa minha primeira hipótese, a gente vê o quê? Muitos trabalhos que falam da popularização do perfil dos estudantes, certo? Isso muita gente já estudou. Mas o que eu não encontrava, pelo menos até 2012, quando eu fiz o projeto, e se alguém conhecer alguma pesquisa, eu agradeço a indicação, para eu não ficar dizendo que a minha é única, né? Eu não conhecia nenhuma pesquisa que tratava dessa popularização do perfil dos docentes, né? Que me parece que faz parte desse fenômeno de expansão das universidades federais, que tem tudo a ver com a piadinha do Groucho Marx. Atuam em diferentes áreas de conhecimento de uma mesma instituição. E por isso vocês vão entender por que eu fui estudar justamente a Unifesp. Eu usei como procedimentos metodológicos a análise documental, e aí vai desde legislação até análise de dados cadastrais fornecidos pela instituição, notícias vinculadas pela imprensa, os sítios institucionais, né, relacionados à Unifesp, as atas do Conselho Universitário, resoluções, muito dado documental. Eu também fiz um questionário, foi enviado, né, online, por e-mail, para a totalidade dos 1.427 docentes efetivos da Unifesp,
em 2014, teve uma resposta de 24%, que é considerado, né, bem significativo para um tipo de pesquisa como essa, e para um tipo de sujeito como esse, né, que nem sempre é tão disponível para responder questionários. Usei também, fiz observação do local de trabalho, porque eu participei de reuniões da instituição, e fui fazer as entrevistas, e fiz entrevista presencial com 31 docentes que foram selecionados por causa desse questionário, né, porque esse questionário caracterizava o perfil sociocultural, e eu cruzei duas variáveis, que era a condição socioeconômica da família, na época da infância, e a escolarização dos pais. Então foram selecionados os professores que tinham os pais com baixa escolaridade. Estou entendendo aqui como baixa escolaridade ter concluído no máximo o ensino médio, só tem um desse tipo na amostra, a maioria são pais com um fundamental incompleto. E aí, por que na Unifesp? Porque, como a professora Ana Maria já adiantou de manhã, né, me poupou aqui uns minutos, a Universidade Federal, que teve a maior expansão aqui no estado de São Paulo, né, ela cresceu 8 vezes, ela era uma universidade temática da área da saúde, que surgiu como uma escola privada de medicina em 1933, na década de 50 ela foi federalizada, se tornando pública e gratuita. Em 1994, ela é transformada em universidade temática, uma coisa assim inédita no Brasil, porque é uma universidade com um campus, 5 cursos de graduação na área da saúde e muitos programas de pós-graduação. Quando chega em 2004, para vocês terem ideia, quando começou a expansão, 80% das matrículas da Unifesp eram na pós-graduação e 20% na graduação, uma universidade de pesquisa, né? E de altíssimo prestígio científico no campo acadêmico brasileiro. E aí, a partir de 2004, ela expande para 5 novos campi em regiões bem periféricas da Grande São Paulo, da Baixada Santista e de São José dos Campos, que é uma cidade que fica no Vale do Paraíba, e com outras áreas de conhecimento, então novos agentes, né, entrando na universidade. E o que eu trago para discutir hoje para vocês, então, peço desculpas para quem veio querendo ver quais eram os meus achados. Eu não trouxe os achados, eu trouxe o que eu não estou conseguindo achar, né? Para ver se vocês me ajudam a enxergar, né? Um dos meus objetivos de pesquisa está em xeque, porque eu não estou conseguindo responder, que é o objetivo de compreender os efeitos que a reconfiguração do quadro docente, ou seja, com a entrada desses sujeitos docentes, tem provocado na cultura institucional de uma universidade pública tradicional em processo de expansão. Porque uma coisa é você expandir uma universidade que, como a UFABC, né, que surgiu na expansão, então era tudo novo e tal, e outra coisa é você pegar a Unifesp, que tinha um altíssimo prestígio acadêmico, e de repente pipoca esses campi aí com esses cursos. Que é como o pessoal lá fala. Então esse problema que eu trago hoje, eu vejo que ele está composto com duas questões que são correlacionadas. A primeira questão é os condicionantes sociais, as trajetórias, aquilo que está lá no objeto, né? Que são desses docentes que têm essas marcas de origem diferenciadas, famílias pobres e pouco escolarizadas. E a outra ordem de questão é os indícios da influência dos pontos de vista e formas de ação desses agentes na transformação de uma cultura institucional desafiada a reconfigurar-se pela expansão. Eu tenho que relacionar essas duas coisas. Então, a minha expectativa é duas principais. Primeiro, desvendar as articulações entre os espaços ocupados por esses agentes e as tomadas de posição desses agentes frente a 3 temas. Eu não falei que o referencial teórico é bourdieusiano, mas pelo jeito que a análise está encaminhando, você já deu para perceber, né? Então, o referencial é bourdieusiano. E com o orientador também. Pelo seu orientador. Também. Só falar Catânia, a gente já sabe. Então, os 3 temas que eu estou tentando ver essas articulações, é o tema da expansão universitária, porque nas entrevistas, eu pedi a todos eles para avaliar a expansão. O novo perfil discente não era eixo da entrevista, mas apareceu na fala de quase todos os professores, então eu não posso desconsiderar. E os grandes problemas no seu campus, porque em cada campus parece que tem um problema diferente e como que eles tratavam disso.
A outra expectativa é analisar as relações entre os modos de trabalho e as tomadas de posição política sobre 3 problemas também, que aí eu elegi a questão da meritocracia, o processo de greve de 2012, que aqui no Brasil nós tivemos uma greve das universidades federais em 2012, que durou mais de 100 dias e culminou numa reestruturação do plano de carreira que não agradou a toda a categoria, um desfecho também de pouco rentável em termos de melhoria das condições de trabalho e melhoria salarial, que tão pouco agradou a categoria. E, enfim, os professores têm opiniões muito polêmicas em torno dessa greve, que acabou gerando uma reestruturação do calendário letivo, que levou 2 anos para voltar aos eixos e abalou muito o processo de trabalho dos professores. E também a tomada de posição deles, né, o ponto de vista deles, pela reitoria atual. Por quê? Em 2013, a Unifesp, pela primeira vez, elegeu uma mulher como reitora. Pela primeira vez, um professor que não era titular, ou seja, não estava lá no fim da carreira, né? E, pela primeira vez, que não era médica, porque todos os reitores até então eram médicos. Ela, apesar de ser da Faculdade de Medicina, ela é formada em farmácia. E ela é uma figura aqui no Brasil reconhecidamente como militante de esquerda, foi do sindicato, participa de alguns movimentos sociais. Então é um perfil bem diferente dos reitores anteriores e me interessava então ver como que esses novos professores reagem, né, frente a essa novidade. Eu gostaria também de poder analisar as relações entre as principais formas de investimento na carreira comparadas por área de atuação e por novos e veteranos. O que são essas formas de investimento? Assim, o professor se dedica mais ao ensino ou à pesquisa? Dentro da pesquisa, ele valoriza mais os trabalhos individuais ou em cooperação? Como que ele, né, como que ele está transitando pelo meio acadêmico? Também a distribuição dos poderes científicos e políticos entre áreas e gêneros, né? O adoecimento e assédio moral, eu coloquei na época da qualificação, que foi no ano passado, mas eu já não estou muito segura se isso deve ficar, porque apareceu em muitos poucos casos, talvez não seja tão significativo assim. Estou pensando em tirar isso aí. E, por último, a percepção das diferenças entre os campi e a relação com os estigmas das áreas, né? Porque uma coisa é você entrevistar um professor de humanidades lá em Guarulhos, né, com os problemas que a gente já viu aqui de manhã. Outra coisa é um professor da medicina que tem um olhar sobre Guarulhos e outro sobre o campus de ciências tecnológicas e por aí vai. Então eu criei 2 esquemas aqui para ver se eu consigo explicar mais ou menos como que eu estou tentando analisar os dados que eu tenho. O primeiro esquema é como que eu vou pensar as trajetórias condicionadas. Então eu estou partindo lá, tentar ver quais são os condicionantes sociais, tentar enxergar nesses condicionantes sociais quais são os hábitos preponderantes, entendendo que esses hábitos eles vão produzir, explicar, justificar tanto os espaços possíveis para esses sujeitos, né, na construção da sua carreira, como as tomadas de posição enquanto docente. E pensando que isso tudo vai agir na construção da carreira, e essa carreira ela tem que ser olhada. Ela está dividida assim. Primeiro, fase da vida. Eu entrevistei professores com idades que variavam de 30 a 59 anos. Alguns eram o primeiro emprego como professor, outros já vieram de outras universidades. Então, a amostra é bem heterogênea, assim, né, do momento da carreira que ele está. Apesar de todos estarem nesse mesmo patamar de ser um docente que ingressou no processo de expansão, eles têm trajetórias profissionais um pouco diferentes. E também as diferenças que a própria carreira tem por causa da área de atuação e do campus que a pessoa trabalha. E também entender, dentro da carreira, como que os pontos de vista se manifestam, e aí essa manifestação dos pontos de vista é o que eu estou chamando de posicionamentos. O outro esquema é o da cultura institucional, né? Lembra, eu estou tentando entender as trajetórias e a cultura institucional.
Então, para pensar a cultura institucional, eu pensei em 3 grandes eixos, que são os princípios, as hierarquias e as normas, né? Entendendo que eles foram gestados desde 1933, quando surgiu a Escola Paulista de Medicina, que depois se transformou em Unifesp, como essa instituição mega tradicional e mega prestígio. E aí, eu fiz até, acho que eu nem vou passar isso aqui tudo, mas espera aí, só para vocês verem, por exemplo, eu fui contrapondo os princípios das hierarquias, eu fui contrapondo o campus sede, que é o campus que representa a tradição da Unifesp, e os campi novos. Então, por exemplo, enquanto na campus sede a gente observa uma tendência à defesa da meritocracia, nos campi novos você vê um discurso mais alinhado à igualdade de oportunidades. No campus sede, a manutenção da excelência, que eles já têm, já construíram pela sua própria história, então eles estão preocupados em manter a excelência, que até se vê um pouco ameaçada pelos campi novos, porque ainda vão ter que construir a sua excelência numa área nova de atuação. A endogenia, né, que a gente está vendo aqui desde o primeiro dia, né, o tal dos currículos monótonos, que a gente faz na graduação, mestrado, doutorado e continua trabalhando na mesma instituição. No campus sede, isso é uma realidade forte. Nos campi novos não tem como, porque eles obrigatoriamente têm que vir de fora, porque o campus está começando agora. Isso não faz com que daqui a um tempo a gente já não veja linhagens lá dentro, né, como já está começando a ser observado. Em certas áreas você tem uma predominância de USP, Unicamp, PUC, por aí vai. Enquanto no campus sede tem uma grande preocupação com a alta produtividade científica, porque ele segue todos o mesmo critério, que é o critério da área da saúde, nos outros campi tem uma diversidade interna e externa desses níveis de produtividade. Porque, por exemplo, mesmo dentro do campus de humanidades, os critérios de produtividade de letras não necessariamente é o mesmo de pedagogia, de filosofia e de história. Então tem uma diversidade interna e externa. O campus sede continua dando foco na pesquisa, enquanto os campi novos estão com foco no ensino. E o números clausos que eu coloquei aqui é porque até pouco tempo, né, antes dessa nova lei que surgiu como fruto da greve de 2012, aqui no Brasil as universidades federais tinham números clausos para ser professor titular. Eu não lembro se era 5% ou 10%, só que podia ascender ao nível de professor titular. E com o novo plano de carreira, se tornou não tem mais como é que fala? Esse limite, né? Não tem mais o limite. Qualquer pessoa que tiver o tempo de casa e os pontos, acumular os pontos necessários, tem direito a ser professor titular. E isso tem sido um pouco contestado pelos professores mais antigos, que gostam dos números clausos. Na questão das hierarquias, não, isso aqui eu vou pular, você não vai dar tempo. E as normas de produtividade, só falta 5. As normas de produzidas, que antes, né, aí eu contraponho o período pré-expansão com o período pós-expansão, que havia aparentemente um grau maior de informalidade, os professores noticiam decisões que eram tomadas na padaria da esquina com aperto de mão, e hoje o mesmo tipo de decisão tem que ir para votação no conselho universitário, né, com uma tensão muito grande. Então, antes havia um organograma mais curto para a gestão da universidade, e hoje esse organograma é maior. Então, gente, o que eu preciso é ver como é que eu construo os circuitos para interpretar essas duas coisas que parecem tão distantes, né? Os condicionantes das trajetórias com a cultura institucional. Porque eu estou vendo isso enquadrado em 2 planos. Primeiro plano, qual é o espaço que os agentes ocupam, tendo feito trajetórias improváveis para o exercício da docência em nível superior. E esse espaço, eu não vou fazer aqueles gráficos de análise fatorial de correspondência que o Bourdieu fez no Homo Acadêmicos, que eu acho lindo, mas eu acho que eu nem conseguiria fazer, né? Mas assim, ver qualitativamente mesmo, onde é que essa pessoa está, que tipo de investimento na carreira ele faz, a que ele tem se dedicado mais, né? É esse tipo de espaço que eu quero ver. E o segundo plano é como que eu relaciono esse primeiro plano, ou seja, o espaço ocupado, com as questões institucionais. Então, minha pergunta é, esses 2 planos, eles são paralelos ou convergentes? Né? Dá para relacionar? Como que eu articulo 2 registros tão diferentes, os condicionantes das trajetórias
e a cultura institucional. Aí eu trago algumas falas aqui de sujeitos para vocês verem quais são os conteúdos que estão me fazendo pensar isso. Então, por exemplo, numa professora do campus de Guarulhos, que eu pergunto, essa pergunta eu fazia em todas as entrevistas, né? Se ela via distinção entre os professores do campus de São Paulo, que é o campus sede, com o campus que o professor trabalha. Aí ela, antes de responder, ela confirma, você fala da medicina? Eu falei, é. Aí ela diz, eu sinto um pouco isso, porque quando você fala que é da Unifesp, para quem é de fora, você trabalha na Vila Mariana, na Paulista de Medicina? E eu falo, sou do campus de Guarulhos, e percebo que mingua a coisa. Primeira pessoa fala, nossa, que legal, Unifesp. Então eu sinto que é diferente, que é um certo preconceito. Mas eu gosto da grife, eu faço parte da Unifesp e acabou. E ela ri largamente. Então, vê que internamente há distinção e externamente na comunidade acadêmica também. Então, como é que a gente pensa a ocupação desses espaços? E a outra questão, que é sobre os modos de trabalho, essa fala aqui eu acho muito emblemática, porque é de uma professora também do campus de Humanidades, que ela ocupa ela é de uma sub-área emergente, né, que ainda tem pouca pesquisa no Brasil, pelo menos. Eu não posso falar, né, senão praticamente digo quem é a pessoa. E aí, quando eu pergunto para ela porque eu sempre analisava o currículo Lattes dos professores antes da entrevista para fazer as perguntas em cima da produção dele. E o currículo dela chama atenção porque ela só tinha 2 artigos publicados antes do ingresso e ela continuava com esses 2 artigos ainda, o que destoa um pouco do alto nível de produtividade, principalmente do Campo São Paulo. Então eu tinha que perguntar para ela se aquela configuração de currículo não era, né, inadequada. Na hora eu fiz bonitinha a pergunta, não fiz assim, né? Eu falei, não, mas como foi que você entrou, né? Não teve problema no concurso, só esses 2 artigos, né? Como é que foi o concurso? E aí ela falou, não, na minha área é normal, todo mundo estava com currículo assim, a gente não tem muita produção mesmo, tal, né? Eu falei, e agora, né? Já faz quase 4 anos que você está aqui. Como é que você passou no estágio trabalhando? Você te elegeu para nossa CPPD. Aí, então quando eu pergunto, né, mas quase que eu falo, o que você está fazendo esse tempo todo, né? Aí ela respondeu assim, não, agora que eu estou começando a voltar um pouquinho, quase 4 anos, tá? Quando eu entrei, o que eu queria? Estudar, dominar, levantar. Eu fiquei aí os primeiros 2 anos, fiquei focada muito na universidade. Eu fiquei com medo. É uma universidade federal, é minha primeira federal, Federal de São Paulo, é uma das mais importantes. Eu fiquei muito preocupada em preparar a aula, estudar, abrir grupo de pesquisa. Fiquei um pouco nesse sentido, segurei um pouco essa parte de pesquisa e fui ver as possibilidades das fontes que existem. Agora que eu já orientei algumas monografias, estão surgindo algumas coisas. Eu achei que foi o momento ideal. Eu precisava desses 3 anos para estar estudando bem esse campo, vendo aí, posso dizer agora, que eu sei tudo que tem em termos de Brasil. O que foi publicado, o que está escrevendo. Eu vi bem esse campo, estudei bem e acho que estou começando aí a amadurecer para fazer um projeto de pesquisa bom. Aí eu quero que vocês vejam a diferença da próxima fala, tá? Que é de uma professora do curso de medicina, que tinha feito a trajetória de pós-graduação toda na Unifesp, pós-doc da Unifesp, aí entrou como docente na Unifesp, e ela diz o seguinte. Está sumindo. Era falando também sobre a questão da produtividade, tá? A resposta dela foi: se a gente fosse fazer uma análise objetiva, por exemplo, o professor entrou aqui em 2011, nós estamos em 2014. O professor já está cadastrado em programa de pós-graduação? Não. Por que ele não está? Ele já tem dinheiro de projeto de pesquisa da FAPESP? Por que não tem? Ele tem aluno de pós-graduação? Os alunos de graduação gostam da aula dele? Quais os projetos que ele está desenvolvendo? Então essa professora aqui, ela tinha quase 100 artigos publicados, a maioria em revistas internacionais de altíssimo impacto. Ela tinha acabado de receber um prêmio científico, que eu não posso falar com a entidade, que é bem conhecida. E assim, vejam, ela tinha ingressado, é claro, em 2006, enquanto a outra tinha ingressado em 2011, que é justamente o ano que ela cita aqui sem saber.
Mas são, assim, modos de ver a carreira totalmente diferentes, né? Mas aí, qual que é o nó da questão, né, que eu quero finalizar falando isso? A diferenciação de valores e modus operandi por área demonstra claramente que há diferenciação entre os docentes situados em diferentes campi, e que certamente as posturas adotadas por uns e outros influenciam na reconfiguração da cultura institucional. Por quê? Se lá no campus de Guarulhos os professores estão com esse baixo nível de preocupação em produzir cientificamente, em publicar, né, para poder aumentar todos os rankings, em São Paulo eles continuam super acelerados na produção científica. Então é inegável que está havendo uma mudança na cultura institucional aí, que sempre foi muito preocupada em manter a visão da Unifesp como excelência acadêmica. Inclusive, na minha tese, o primeiro capítulo que apresenta a instituição, eu fui obrigada a fazer um apêndice só para discutir a noção de excelência, para mostrar como que a excelência para os professores mais tradicionais da Unifesp, ela é usada quase como sinônimo de Unifesp. Falar em Unifesp é falar em excelência. E eles têm vários indicadores objetivos e subjetivos também que provam isso. Então, está muito claro que a entrada desses novos sujeitos nessas novas áreas de conhecimento está trazendo essas mudanças na cultura institucional. Continuando a leitura aqui, o que permanece obscuro é em que medida as marcas de origem influenciam tais posicionamentos, tendo em conta que a polarização acontece entre sujeitos de origem semelhantes. Porque, vejam, esses dois discursos que eu trouxe aqui, totalmente antagônicos, eles vêm de duas professoras que são oriundas de famílias pobres sem tradição de longevidade escolar. Então, como é que eu vou dizer que os condicionantes sociais das trajetórias delas determinam as tomadas de posição, se dentro da mesma entrevista que eu identifico as similaridades das trajetórias, eu vejo que hoje elas têm posicionamentos tão distintos? E isso é sobre a produtividade, isso é sobre o processo de greve, isso é sobre a meritocracia, também sobre a reitoria, que senão ia ficar o seminário aqui apresentando, né, todas as divergências. Mas o meu grande debate agora é tentar entender isso. Como é que eu atribuo aos condicionantes sociais de trajetórias as diferenças de posicionamento, sendo que eu identifico dentro do mesmo grupo posicionamentos tão diversos? Então, todas as contribuições são muito bem-vindas, agradeço demais pela oportunidade e obrigada.